Tema da mensagem de hoje: influenciados por Jesus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, verso de 14 em diante diz: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Podem se assentar. Quando Jesus esteve neste mundo, sem dúvida nenhuma, Jesus foi extremamente influente na geração em que ele esteve. E afirmo também que ainda hoje Jesus é o ser mais influente que há na humanidade. E nos tempos dele não havia YouTube, não havia Instagram, não havia TikTok, não havia Facebook, não havia redes sociais. E ele era capaz de influenciar os corações, de tocar a vida das pessoas de maneira extraordinária. Eu quero convidar você, ao longo desses dias, a olhar junto comigo, a olharmos juntos, o que fazia de Jesus alguém tão influente? O que fazia de Jesus alguém tão capaz de arrebatar os corações? Porque, vamos ser honestos, estamos aqui não é só por causa dos irmãos da igreja. Estamos aqui por causa da influência de Jesus nas nossas vidas. E se tem uma coisa que nós podemos perceber em Jesus, é que a influência dele se baseava em algumas questões muito importantes, e hoje eu quero analisar uma delas, que é a influência de Jesus por meio do seu amor em nossas vidas. Não tem coisa mais poderosa, não tem coisa mais impactante do que o amor. Eu posso afirmar a vocês que o amor, ele é capaz de destruir barreiras, romper com situações, transformar realidades. E Jesus, ele tinha essa capacidade de influenciar a todos que se aproximavam dele pela sua capacidade de amar. Um exemplo disso, o primeiro exemplo, eu quero tirar aqui 5 exemplos dessa influência pelo amor que Jesus tinha. A primeira delas é quando nós olhamos para a mulher adúltera. Lá estava os fariseus, estava lá uma multidão de judeus que se aproximaram de Jesus com uma mulher adúltera. E todos lá estavam querendo apedrejar aquela mulher. E confrontaram Jesus sobre como se deveria condenar aquela mulher. Eu tenho certeza que Jesus, ao olhar para aquela situação, deve ter considerado aquilo de fato muito injusto, porque a lei de Moisés dizia que aqueles que eram pegos em flagrante adultério deveriam ser mortos, mas naquele momento só estava a mulher, cadê o homem? Deveriam estar os dois ali para serem apedrejados. Então, naquele momento, Jesus, ele toma uma atitude de amor tão poderosa que transformou o coração daquela mulher adúltera. E conseguiu dar uma palavra que destroçou o coração daqueles que estavam ali para apedrejar aquela mulher e condenar a atitude de Jesus. Jesus falou naquele momento: quem não tiver pecado, que atire
a primeira pedra. Começando pelos mais velhos, terminando pelos mais novos, cada um foi largando a pedra. E depois Jesus olhou para aquela mulher e disse: cadê aqueles que te acusavam? E aquela mulher disse: não tem nenhum mais. Então Jesus virou para ela e disse: vai e não peques mais. Nós somos pecadores, nós falhamos, todos os dias nós erramos, mas a influência do amor de Jesus nos restaura, nos perdoa. Sabemos que podemos encontrar em Jesus o seu perdão. Raramente você vai encontrar perdão nos homens. Os homens não vão esquecer do teu erro. Os homens não vão esquecer as tuas falhas. Os homens, muitas vezes, não vão perdoar as tuas atitudes. Mas nós temos um Jesus que toca nas nossas vidas, influencia nas nossas vidas pela sua capacidade de nos amar a ponto de perdoar os nossos pecados, nossas falhas. Um segundo exemplo da influência de amor que Jesus tem por nós é quando nós olhamos para Zaqueu. Todo mundo sabe que Zaqueu era um homem que era ganancioso, ele era corrupto, ele havia traído a sua própria nação para servir a Roma, cobrando impostos para Roma, e de uma certa maneira ele humilhava os seus amigos, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, sua nação. Mas de uma certa maneira ele era alguém que não se sentia muito bem. Era alguém que tinha um vazio interior muito grande. E ele queria buscar Jesus. Ele havia ouvido falar que Jesus era alguém especial. E teve um dia que ele saiu da sua casa, porque ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade dele. Ele subiu numa árvore, porque era muita gente, ele também não era um homem muito alto. E para surpresa dele, quando Jesus estava passando por baixo da árvore onde ele estava, Jesus para e diz: olha, Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa. Essa atitude de Jesus foi tão influente que transformou a vida de Zaqueu. Ele largou a vida que ele levava e ainda se dispôs a devolver tudo aquilo que ele havia usurpado dos outros. Tamanha era a influência de Jesus para que a pessoa tomasse uma atitude tão enérgica na vida. E eu vou dizer uma coisa para você, isso tem um significado muito importante. Que quando nós, de fato, desejamos buscar Jesus, quando de fato desejamos a presença de Jesus, Ele se apresenta para nós. Às vezes nós precisamos de alguém público e essa pessoa não está nem aí para a gente. Às vezes a gente precisa de um parente, esse parente não está nem aí para nós. Às vezes a gente precisa de um amigo e esse amigo, por algum motivo, não pode nos ajudar. Mas olha só a influência de Jesus. Quando realmente nós temos um coração disposto a buscar a Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem para transformar nossas vidas. Se você realmente quer uma vida transformada, se realmente você busca uma vida realmente mudada e que de fato venha a agradar a Deus, lembre-se de que se você tiver esse desejo de buscá-lo, Ele vai ao seu encontro. E não importa onde você estiver, se é em cima de uma árvore, se é lá no trabalho, se é andando na rua,
algo vai acontecer e a sua vida vai mudar, porque a influência de Jesus na nossa vida transforma o nosso caráter, a nossa maneira de pensar. É por isso que um verdadeiro cristão ele é muito diferente, por causa da influência de Jesus nas nossas vidas, assim como ele foi com Zaqueu. Mas há uma terceira coisa que nós aprendemos sobre a influência de Jesus, que nós aprendemos com Pedro. Pedro, ele sempre foi muito sanguíneo e demonstrava uma paixão muito grande por servir a Jesus. Mas na hora do pega para capar, como diz o pessoal, né? Na hora do vamos ver, ele traiu Jesus. E não foi só uma vez, ele traiu 3 vezes. Para alguém que chegou a dizer para o Senhor: olha, eu vou morrer pelo Senhor. Às vezes, nós nos empolgamos muito com a religiosidade. Mas só que a religiosidade, ela pode nos decepcionar. Eu não sou exemplo para ninguém, pastor Pimentel não é exemplo para ninguém, diácono não é exemplo para ninguém. Se há uma maturidade que precisamos aprender na nossa vida religiosa, na nossa vida com Deus, é que os homens não são exemplo para ninguém. Os nossos líderes maiores da nossa instituição não são exemplo para ninguém. O nosso maior exemplo é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. E às vezes, mesmo seguindo ele, nós podemos traí-lo. Olha só, nós podemos traí-lo. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro traiu Jesus. E da mesma forma como alguns podem ficar tristes por causa de homens, muitas vezes nós nos sentimos tristes porque nós mesmos não sabemos seguir Jesus. E às vezes por causa dos nossos pensamentos, às vezes por causa das nossas atitudes, às vezes por causa da nossa incredulidade, nós traímos Jesus. Mas olha só como é a influência de Jesus. Mas olha só como é a capacidade de Jesus, com o seu amor, sabe, transformar as realidades da nossa vida. Depois que tudo passou, depois da ressurreição, Pedro estava num cantinho de uma praia, aí Jesus apareceu para Pedro e perguntou para ele: tu me amas? Aí Pedro virou e disse: não, eu amo o Senhor. Aí Jesus perguntou: tu me amas? Amo, então cuide das minhas ovelhas. Aquelas palavras foram tratando do coração de Pedro, transformando a realidade do coração dele. Eu vou dizer uma coisa para você: não importa se homens, ou não importa se sua própria atitude te afastou de Jesus, mas eu tenho certeza que pelo Espírito Santo, Jesus está falando sempre no seu coração: ó, está na hora de você esquecer o que aconteceu, está na hora de você voltar às atividades que você realizava, está na hora de você retomar as atitudes, esquece o que passou, esquece as coisas velhas, eu estou te chamando, porque existem ovelhas que precisam ser cuidadas por você. Eu tenho uma ordem que foi estabelecida e que precisa ser cumprida. É preciso que você vá lá cuidar das minhas ovelhas, tem que cumprir o ID. Porque muitas vezes nós não cumprimos o ID porque nós achamos que estamos servindo a homens. Às vezes nós não queremos cumprir o ID porque achamos que estamos fazendo algo apenas pela instituição. Ou às vezes nós deixamos de cumprir o ID porque estamos decepcionados e achamos que nós não temos capacidade de servir a Cristo. E isso é uma mentira de Satanás em nossos corações.
é uma mentira de Satanás nos nossos corações. Nós fomos chamados para cumprir o ID de Jesus. E Jesus nos influencia isso. E eu acredito que esta é uma noite em que Jesus está influenciando seu coração e dizendo: olha, está na hora de abandonar esse vitimismo do seu coração, as desculpas que você dá, porque está na hora de botar a mão no arado. Mas não é só nisso que Jesus nos influencia. Tem uma outra situação, uma quarta situação que nós aprendemos na palavra de Deus, que fala sobre essa influência de amor de Jesus para conosco, que foi o caso da mulher samaritana. Aquela mulher, ela havia se distanciado das pessoas, aquela mulher tinha se afastado de muitos por causa de um pecado que ela não conseguia controlar. Ela já havia casado uma vez, casado outra, e o homem com que ela estava casada naquele momento nem era o marido dela. Estava com uma vida totalmente destruída. Tinha tanta vergonha que ia buscar água no sol quente do meio-dia porque não queria encontrar com ninguém. E não somente isso, ela também era excluída pelos moradores da cidade dela lá. Porque todo mundo via ela como alguém desprezível. Todo mundo olhava para ela como alguém, sabe, indigna. Mas estava Jesus exatamente ao meio-dia lá no poço de Jacó. Lá estava ele e aquela mulher acabou se encontrando com Jesus. E a conversa que Jesus teve com aquela mulher, que a conversa rolou até sobre quem eram os verdadeiros adoradores. Aí Jesus explicou para ela. E as dúvidas do coração dela foram sanadas. A tristeza da alma dela foi sanada pelo relacionamento que ela passou a ter com Jesus ali naquele momento. E isso nos ensina uma verdade espiritual muito grande que nós precisamos aprender nessa noite. Que a influência de Jesus pode transformar as pessoas que na nossa cabeça são assim indignas de fazerem a obra de Deus. Porque Jesus não exclui as pessoas. Ainda chegará nesse lugar pessoas que você pode olhar assim, mas esse daí Jesus está chamando? Jesus ainda chamará pessoas para esse lugar onde você pode pensar assim, mas como é que é? Esse aí está andando com Jesus agora? Esse aqui está frequentando a igreja? Mas entenda uma coisa, que se você não fizer, Jesus vai chamar os samaritanos. Jesus vai chamar samaritanos, que humanamente estão envolvidos em uma vida indigna, mas Jesus vai restaurá-los, para que eles se tornem pessoas extremamente influentes. Porque a mulher samaritana, depois daquela conversa que ela teve com Jesus, a influência de Jesus no coração daquela mulher foi tão grande, que ela saiu daquele poço, abandonou as suas vasilhas e foi, evangelizar a sua cidade ali em Samaria e dizer para todos que ela havia encontrado o Messias, o Salvador, o grandioso, o poderoso. E isso é algo que eu acredito que vai acontecer. Porque nós servimos a um Cristo que influencia nossas vidas. Se nós abrirmos o nosso coração para Ele, Ele é capaz de transformar nossas vidas de maneira extraordinária. E para encerrar, uma quinta verdade sobre a influência de Jesus para nós nessa noite, nos fala sobre a cruz. A cruz. A maior influência de Jesus
foi o seu sacrifício na cruz por nós. Nada é mais convincente do amor de Jesus por nossas vidas do que o sacrifício de Jesus. Não sei se você sabe, não sei se você já aprendeu sobre isso, mas uma coisa você precisa se atentar. Nós não somos dignos de salvação. O pecado está em nós. O maligno está em nós. E você sabe disso. Você sabe que você é uma pessoa má. Você sabe que existe uma malignidade no seu coração. Você sabe que existe um mal dentro de você. Às vezes você pode até ser educado, às vezes você pode até ser civilizado e conseguir, sabe, de uma certa maneira, manipular ou colocar em rédeas curtas os seus desejos humanos. Mas todos nós, sem escapatória, ninguém aqui é bom. Ninguém aqui é bom. Há alguns pecados mais notórios e outros menos notórios. Mas todo mundo tem fraquezas. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Pode ser que fornicação não seja uma coisa que lhe faça cair, mas tem outros que são. Ganância pode ser uma coisa que não pode lhe influenciar, mas tem outros que se influenciam por ganância. Tem cidades que são muito voltadas para a idolatria, tem cidades que são muito voltadas para a prostituição. Dessa aqui eu percebo que há uma tendência muito grande para a falsidade. Uma cidade assim, que tem muita falsidade. Então cada cidade, cada pessoa, cada lugar tem uma característica. Da cidade onde eu vim, nós tínhamos uma característica. Da cidade onde eu estava, tinha uma característica muito grande para a bebida. O pessoal era envolvido demais com a bebedice. Então cada lugar tem sua característica. Mas a grande verdade é que nós não somos dignos do reino dos céus. Mas o amor de Jesus nos alcançou. Mas o amor de Jesus nos concedeu a oportunidade de herdar o reino dos céus. Nós não iremos herdar o reino dos céus porque nós somos dignos disso. Não, longe disso. Você vai viver a vida toda na igreja e você não vai alcançar uma santidade que lhe justifique entrar nos céus. Não é pelas suas boas obras, não é porque você é uma pessoa legal, não é porque você não bebe, não fuma, não é por causa disso, é por causa do amor de Jesus que lhe alcançou ali no sacrifício da cruz. É o sangue de Jesus que lhe dá o direito de herdar o reino dos céus. Às vezes o pessoal fica brigando, porque fulano não é tão santo, porque fulano deveria ser, mas não é essas coisas que nos garantem o reino dos céus. O que nos garante o reino dos céus é a nossa intimidade com Jesus, é o nosso relacionamento com Jesus. E se alguém não está dando bons exemplos, é porque o seu relacionamento com Jesus está muito ruim. Porque quanto mais você se relaciona com Jesus, mais ele influencia os nossos corações. É igual no YouTube. É igual no Instagram. Todo mundo tem o influencer do Instagram. A não ser que você pegue o Instagram, quebre ele ou não tenha ele, mas todo mundo que tem Instagram tem alguém que influencia as suas opiniões. É inevitável. E pode ter certeza disso. Quem é a pessoa que mais influencia no Instagram? É aquela que aparece mais. Até o próprio algoritmo do Instagram sabe quem é a pessoa que ele influencia mais e começa a mostrar para você mais imagens, mais conteúdo daquele influenciador. Acabou. Mas fulano não influencia. Então por que ele aparece tantas vezes no seu Instagram? É porque o algoritmo identificou que aquela pessoa lhe influencia.
Ah, mas eu só vejo coisa mundana. Pois é, né? Isso diz muito a respeito de você. Então, quando nós temos intimidade com Jesus, temos relacionamento com Jesus, ele influencia. Não é uma coisa que nós lutamos para ser, é a influência de Jesus dentro de nós que vai mudando as nossas vidas. Vai mudando os nossos corações, vai mudando os nossos comportamentos, vai mudando a nossa maneira de pensar. Você pode estar avaliando seu coração agora e pode até estar chegando na conclusão de que você não é um bom cristão. Mas se você chegar a essa conclusão, pode ter certeza que é porque Jesus ainda não se tornou, e você não permitiu, na verdade, que ele se tornasse a grande influência do seu coração, da sua mente e das suas atitudes. Mas compreenda que Jesus é alguém que influencia, se você permitir. E ele tem influenciado de maneira extraordinária desde o dia em que ele pisou nesse mundo. Já fizeram de tudo para destruir a imagem de Jesus. Mas ele sempre ganha, porque ele é Deus, porque ele é Senhor. E o texto bíblico que nós acabamos de ler diz que nós devemos ser sal e luz, ser influência também. Mas a nossa influência depende do quanto Jesus influencia a nós. O quanto ele influencia os nossos corações. E esse é o desafio que nós precisamos ter hoje em nossas vidas. Aceitar nas nossas vidas. É deixar Jesus influenciar a nossa vida. E essa é uma oração que eu quero convidar você a fazer hoje, nessa noite, junto comigo. Permitir que Jesus influencie as nossas vidas.